Olá, amigos, boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 2 de junho de 2021, estamos aqui mais uma vez para as nossas reflexões desta noite. Esta é a noite que costumamos chamar Noite do Evangelho, porque assim seria se estivéssemos indo presencialmente à nossa casa espírita para esse encontro. Mas estamos aqui, trazendo as reflexões da obra Pão Nosso, do livro de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Então agradecemos muito a companhia de todos, o momento que podemos passar, os momentos que podemos passar juntos, tudo isso para nós é mesmo um motivo de muita alegria. Vamos à nossa prece e depois aos nossos boa noites a todos. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco através dos amigos espirituais que nos inspiram, que nos intuem, que nos fortalecem a fé e nos enchem de esperança. E dessa forma, Pai, nutridos, possamos nós caminhar com mais vigor na vida física que ora estamos empreendendo. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então aos amigos que estão conosco e deixa aqui, vamos ver Tânia, Rosângela, Ivete, Jane, Laura, Dilza, Célia, sejam todos bem-vindos, Terezinha, Kazuco, muito bem-vindos, Yara, que está conosco, Brígida, sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe, Terezinha Neri, Jaqueline, que possamos ter uma noite bem proveitosa. E proveitosa é quando podemos, de alguma forma, absorver aquilo que está sendo trazido e aplicar em nossas próprias vidas. Boa noite, Jaqueline, sejam bem-vindos. Hoje a nossa página do livro Pão Nosso é a lição de número 98. Ela tem como título Evita contender, ou seja, evita brigar, evita a guerra, evita o embate. Esse é o convite para a noite de hoje, muito propício para esses momentos que nós estamos vivendo na face da Terra, onde tudo é motivo de contenda, onde tudo é motivo de discussão, tudo é motivo de briga e desunião. Então, que possamos, de alguma forma, aproveitar a lição da noite para a nossa própria vida, para a nossa própria tranquilidade. Boa noite, Regiana, Júlio, Cidinha, que estão conosco nesse instante também. Agradecemos a companhia, como sempre. Nesta página Evita Contender, que é a lição de número 98, e eu costumo dizer assim o número, porque muitos amigos seguem na própria obra a lição. Ela está encabeçada por um versículo da segunda carta de Timóteo, que Paulo enviou a Timóteo, no capítulo 2, versículo 24. Se vocês se lembram, na semana passada, nós já vimos a segunda carta de Timóteo, segunda epístola a Timóteo, que Paulo enviou. Vimos que Timóteo era um jovem, ele faz todo um iniciado, até iniciado no sentido mais exato, porque Timóteo foi circuncidado por Paulo. A circuncisão era obrigatória ao judeu, mas Timóteo, a avó era judia, a mãe também, mas o pai era grego, então ele não era circuncidado. E se ele não fosse circuncidado, eles poderiam ter problemas nas comunidades judaicas que eles pudessem entrar. Então Timóteo se sujeitou à circuncisão para poder prestar o serviço do evangelho. E aí nós vemos que ela é endereçada a ele num desejo de que ele pudesse se fortalecer na fé, pudesse abraçar a tarefa da divulgação, pudesse suportar os sofrimentos que todos os cristãos de época estavam suportando e que entendesse a necessidade de transmitir aos outros tudo aquilo que ele estava aprendendo, que não deveria guardar para si mesmo. Assim, a carta é toda nesse sentido de um comportamento cristão, de uma atividade cristã e de um fortalecimento da fé. Então, nós vamos ver nesse capítulo 2, separamos aqui hoje alguns versículos para que a gente observe os recados de Paulo a Timóteo,
mas que serve a todos nós, que nos dizemos cristãos, e que temos a obrigatoriedade de levar o ensino não só por palavras, mas especialmente por atos, no nosso proceder diário. Assim, todas essas recomendações se aplicam às nossas vidas. Vamos ver aqui os amigos que estão chegando, que eu ainda não cumprimentei. Cleusa, Cida Hoffman, que estão conosco, Eliane, Simone, Mara, sejam todos bem-vindos. No capítulo 2, que é o capítulo em questão, versículo 2, ele vai trabalhar um incentivo à divulgação da mensagem, ou seja, dos ensinos que Timóteo recebeu de Paulo, e que ele pudesse divulgar isso tudo, lembrando que Paulo estava preso em Roma. Dentro dessa carta, do momento dessa carta, Paulo estava preso em Roma, e Timóteo que estava com uma grande parte da tarefa de divulgação da mensagem de Jesus. Então ele diz assim: e o que de mim ouviste? Timóteo ouviu muita coisa dele, e ele ainda dizia que tinha muitos testemunhos no momento em que ele ouviu. Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. É interessante essa afirmativa de Paulo e esse cuidado de transmitir o que ele recebeu como ensino, como uma verdade, a homens fiéis e idôneos e que possam ensinar outras pessoas. O que significa que muitos dos ensinos não dá para ser assim explicitado para toda e qualquer pessoa. Por isso que Jesus dizia: não se joga pérolas aos porcos. Nem todos têm o entendimento. Então falar da coisa séria é com quem é sério. É com quem pretende aproveitar ao máximo isso, refletir, aplicar, divulgar, porque senão é pérola jogada aos porcos e é tempo perdido. Nós vimos ontem a questão do tempo para o mundo espiritual, que é muito precioso. Assim ele dizia: olha, o que você ouviu de mim, leve ao outro, ao homem fiel, que tem fidelidade àquele ensino que estava ouvindo, que não vai distorcer as palavras, que não vai colocar palavras na boca de Jesus que ele não disse, que não vai inventar uma nova filosofia cristã. Então é manter a integridade, a rigidez da palavra do Cristo, e que sejam idôneos, quer dizer, que sejam pessoas sérias, responsáveis e que também vão ensinar aos outros. Era um incentivo à divulgação da mensagem a Timóteo e a todo cristão, o cristão do modo geral, que se aplique nessa tarefa. O versículo de número 4, ele vai falar do compromisso com o Cristo. E neste compromisso nós vamos ver que ele vai fazer o mesmo alerta que Jesus fez. Não se pode servir a dois senhores. Não se serve a Deus e a Mamon. Mamon representa a materialidade terrena, todos esses teres e haveres do mundo material. Não dá para ser escravo ou ser servidor desses dois senhores, de Deus, das coisas espirituais, e também entregar-se inteiramente às coisas materiais. Nós temos que achar um ponto de equilíbrio. Então, ele dizia do compromisso com o Cristo, daquele que está usando da palavra, daquele que se diga cristão. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, dizendo que o chamado do Cristo era o chamado para a guerra. E a guerra do bem contra o mal, nós sabemos muito bem disso. E nos dias atuais, então, parece que esta guerra está na pauta, está aí diante dos olhos. Lutar pelo bem na terra, diante de tantos males e de tanta maldade, exige das pessoas dispostas ao bem esforço, sacrifício, luta. Então o que ele diz? Ninguém que milita, o militante, aquele que está a serviço do Cristo, aquele que é do exército do bem, que nós podemos dizer,
né? Aquele que está militando na seara, representando o nome, lutando pelas coisas do Cristo, ninguém que milita verdadeiramente se embaraça com negócios desta vida. Quer dizer, a prioridade não são todos os negócios desta vida. Nós temos negócios na vida responsáveis pela manutenção da nossa vida física, do nosso bem-estar, do nosso lar, do nosso abrigo, do nosso pão à mesa. Tudo isso é justo e válido. Mas, além disso, toda essa ganância material, o que milita em nome do Cristo não se embaraça, não se enrosca verdadeiramente. Não se enrosca nestas coisas materiais, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, para agradar o trabalho, para dizer sim, Senhor, eu vou, eu estou presente, eu honro. Então, para ter isso, claro que não pode estar tão integrado, enroscado, não só negócios, mas muitas negociatas terrenas, como nós vemos. Era, então, uma atenção àquele cristão de frente de trabalho, como era o caso de Timóteo e de muitos ao longo da vida. E ele vai fazer uma série de cuidados. Antes disso, vamos dizer boa noite para Daniela, para Xavier Cláudia, que nós não dissemos boa noite ainda. São amigos que estão conosco. Eu acho que eu não disse boa noite para a Dilza também, mas que está conosco e a gente agradece a companhia. Os cuidados que deveria, então, tomar aquele que está imbuído do bom combate, da luta pelo bem na face da terra. E isso nós vamos ver no versículo 14, que dizia: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas da palavra, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Cuidado, porque a palavra tem aquela história, né, que um rei, ele chamou o seu cozinheiro, que era muito famoso, muito importante, e aquele cozinheiro, o rei, então, disse assim: olha, eu quero que hoje você me sirva 2 pratos no jantar. A comida mais importante, mais preciosa que você possa fazer e a pior comida que você possa fazer. E quando chegou o jantar, ele estava curioso para ver o que aquele cozinheiro ia fazer. Então, esse cozinheiro apresentou os 2 pratos. E o rei olhou para os 2 pratos, eles eram exatamente iguais. O rei não entendeu. Ele disse: olha, eu pedi que você fizesse 2 pratos. Um que seja o mais importante, o mais precioso, e o outro que seja a pior coisa que possa apresentar aqui para nós. E você me traz 2 coisas iguais. E o cozinheiro disse assim: o senhor prestou atenção? Ele disse: sim. Você está me trazendo uma língua, a língua de boi, né? A língua que é feita, uma iguaria, um prato. Ele disse assim: você está me apresentando aqui 2 línguas, 2 travessas com língua? É isso que nós vamos ter para o jantar? E sim, o senhor pediu aquilo que é mais precioso, aquilo que era mais importante, mais nobre, mais saudável, e está aqui a língua. A língua aqui representa o que ela abençoa, o que ela edifica, o que ela acrescenta, o que ela orienta, o que ela ajuda, as boas palavras. Mas nós temos na outra travessa a língua, que também pode ser a pior coisa que existe. A que desvirtua, a que estraga, a que conduz ao mal, a que fala mal, a que diz más palavras. E o rei ficou quieto, porque aquele cozinheiro tinha plena razão. Essa história foi contada pela minha mãe quando eu era criança, muito criança. Ela falava muito disso e nunca mais eu esqueci. A gente não esquece, né? Coisas que a gente ouviu, aprendeu, a gente não esquece, a gente guarda. E é isso que Paulo está dizendo então a Timóteo.
Traz estas coisas na memória, todas essas lembranças, essas ordens, essas orientações, e ordena as criaturas diante do Senhor, ordena às criaturas que não tenham contendas da palavra, porque a língua é uma arma. Também se destrói pela palavra, também se degladia pela palavra. Quando nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, a página sobre o duelo, ali os Espíritos já nos dizem de que havia a época e épocas anteriores o duelo de armas, armas brancas, espadas, adagas, o que quisesse, mas eram de pistolas depois, porque era um duelo de armas. E que na nossa atualidade nós não temos a prática, né, comum, como era na antiguidade, de um duelo de armas, mas nós temos um duelo de palavras absurdo. Da mesma forma que aquelas armas poderiam ferir e matar, as palavras ferem e matam. Matam sonhos. Está lá no Evangelho. Matam a alegria de viver. Matam a felicidade. Está lá. Para que a gente pense isso. Para que a gente veja como é importante cuidar desta palavra e evitar contender. Segura a língua. O Chico dizia, põe a água da paz na boca, conta até 10, espera acalmar e depois engole, para não responder imediatamente. Porque a nossa língua é afiada. Nós temos que morder a língua muitas vezes para não falarmos o indevido no momento inoportuno. Porque vai gerar confusão, vai gerar contenda. E é isso que já era uma recomendação de 2000 anos atrás, para o cristão. Para o cristão. Seria uma norma de vida para o cristão. Bem, ainda temos boa noite aqui, Edith, boa noite, eu acho que eu já disse para a Regiane, o Sérgio, boa noite, sejam bem-vindos. Eu estou redescobrindo a minha família Baracho em Guaratinguetá e eles estão participando conosco aqui, a gente fica muito feliz. Bem, então nós vemos aqui a recomendação de Paulo, dizendo, olha, traz isso à memória e coloca essas criaturas, ordena essas criaturas que diante de Deus não tenham contendas da palavra. E ele justificava o porquê não ter essas contendas, que para nada aproveitam. Briga, má palavra, discussão, diz-que, mimimi, seja o nome que quiserem dar, em nada aproveita, não leva a lugar nenhum. Antes fere, compromete, magoa, separa, mata, como nós vimos. Então está aqui, nada se aproveita, e que são para perversão dos ouvintes, ou seja, a briga de dois acerra os ânimos daqueles que estão ali, do lado. Nós vemos isso aqui no Face. Uma pessoa posta uma coisa, a outra vai em sentido contrário, ou fala algo indevido, ou ruim, ou pesado, aí vem a turma toda atrás, um defendendo um lado, outro defendendo o outro. Gente, para que isso está servindo? Para que isso presta? Se não para um estado de animosidade, para gerar energias negativas, situações acirradas, um consumo da energia mental, numa criação mental ruim, é só para isso que serve. Então, isso contamina. É isso que Paulo dizia para que Timóteo orientasse as pessoas. E no campo das religiões, das propostas religiosas, dos dogmas religiosos, sempre vai ter assim, pontos de vistas diferentes a respeito daquela situação, daquilo que está pautado. Pontos de vistas diferentes. E se bobearmos, acabamos por entrar em grandes discussões. Porque expor o ponto de vista, dialogar sobre, não, eu vejo assim, eu vejo assado, são pontos de vista. Eu me lembro de uma vez que o Bacelli, sentado ao meu lado, falou assim, o que você acha
disto aqui. E mostrou no livro de André Luiz algo, como é que eu entendia. E nós conversamos alguns minutos, ainda bem que nós dois estávamos concordes, o ponto de vista era o mesmo. Mas poderia ser um ponto de vista antagônico, ele pediu minha opinião e eu poderia dar. Civilizadamente. Civilizadamente. Mas acontece que nem sempre é assim. Então, nós temos que ver essa situação que está Paulo trazendo a Timóteo, que vai servir para perversão, para tornar as criaturas perversas, para aquecer ou inflar o mal, a parte negativa que ainda trazemos. Então nós precisamos, a Silvia assustada, vixe, o cachorro chorando. Eu preciso explicar para a Silvia que ele grita assim cada vez que motos passam e aceleram muito na rua. Então não se assuste, ele não está padecendo, é uma neura que ele tem com barulho de motos. Bem, voltando então aqui, viu como o barulho ruim até o animal ele perturba? A má palavra é assim. Ela atinge em cheio os ouvidos da alma e perturbam, e fazem gritar e chorar, desesperar, por causa de uma má palavra. No item 22, versículo 22, Paulo registra o seguinte: foge às paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Uma orientação, né, para Timóteo. Foge às paixões da mocidade. Timóteo era jovem, natural que tivesse as paixões da mocidade. E Paulo não é contrário às paixões que o jovem tem. Mas no caso de Timóteo, que tinha uma tarefa tão grande a dar conta, não era muito fácil, né? Ele teria que se esforçar mais que os outros jovens. Os outros têm ainda a chance das paixões e ele teria que omitir isso na sua vida para poder cumprir a tarefa. Então, o meio que ele propõe que Timóteo use as suas energias, fugindo das paixões que seriam naturais na mocidade, seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Buscar ocupar a sua mente, o seu caminho, com outras situações que o levassem a esse campo de equilíbrio. Isso é uma receita para todos nós. Para que possamos vencer as más paixões que ainda trazemos, que é aquilo que Kardec fala também no Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita é aquele que está a domar as suas más inclinações. Só que para fazer isso, domar as nossas más inclinações, as nossas paixões muito terreais, nós vamos ter que ocupar a mente, ocupar o tempo com coisas mais nobres, para que essas paixões fiquem acalmadas em nós muitas vezes. E no versículo 23, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Isto é fineza. Fineza. Rejeita as questões loucas, porque ele sabia que muita gente ia trazer aquelas questões que a gente sabe que não vai levar a caminho nenhum, mas faz uma questão tão grande de apresentar aquilo para até às vezes perturbar um ambiente. Perturbar. Rejeita as questões loucas, que faz ouvido de mercador, não atente a isto. E sem instrução. E sem instrução, quer dizer, a pessoa não tem nem conhecimento para um diálogo, ele lança alguma coisa indevida, escutou ali, aqui, enfim, não tem esse domínio e se arvora a levantar questões, teorias estapafúrdias, nós estamos vendo aqui, sabendo que essa situação produz contenda, briga, desentendimento. Quem quiser assistir um exemplo disso é só assistir uma tarde ou um dia aí da CPI, que nós estamos vendo tudo isso. Nós vamos ver exatamente isso. Questões muitas vezes loucas, sem conteúdo, sem instrução, sem base sólida, e só para produzir o quê? Contenda.
Então, no campo da religião e da nossa vida, nós temos que aprender isso. Rejeita. Não entra nessa, porque não vale a pena. Não entra nessa, porque não vai prestar para nada. Só vai servir para brigas, para confusões, só por isso. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Diz assim, quando um não quer, dois não brigam. Então, vamos usar para nós, aplicando esses conselhos de Paulo a Timóteo na tarefa que ele tinha do bem, e se nós estamos dispostos a agir no bem, vamos fechar os ouvidos para as críticas infundadas, porque a crítica, quando é saudável, a gente pensa, analisa, conversa sobre isso, mas existem aquelas que são nada saudáveis, apenas pelo prazer de criticar e de levar a essas contendas, essas rixas, esse bate-boca que não vai mostrar um caminho melhor, não vai. Então nós temos que tomar cuidado e ainda perdemos tempo, né? Perdemos muito tempo. E aí vem o versículo, que é o versículo da noite. Nós falamos tudo isso um pouquinho antes, para ver que conselhos maravilhosos Paulo estava dando a Timóteo. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas por que eu vou ler a Bíblia? Não tem, para que eu vou saber dessas coisas? Isso não interessa, foi há 2000 anos atrás. Não interessa. Interessa e muito, porque verdades são atemporais. Atemporais. Não importa se for há 2000 anos, ou há 2 anos, ou há 2 dias, ou há 2 minutos. Não importa. Elas são atemporais. Elas são trazidas para que nós pudéssemos conduzir os nossos passos nesses caminhos. Então, sim, é ler com atenção, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, o conteúdo melhor que nós pudermos extrair dali para uma vida mais tranquila. O versículo 24 é o versículo em questão, que Emmanuel colocou esse título, então, evita contender. Viram que o tempo inteiro Paulo estava falando razões de contenda, e Emmanuel vai falar do evita a contenda. Nesse versículo 24 está assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Então, vários pontinhos nós podemos olhar aqui. E ao servo do Senhor, então aquele que está verdadeiramente disposto a servir a proposta que o Senhor Jesus nos trouxe, e que se coloca como um trabalhador do Cristo, como um verdadeiro cristão em trabalho, em caminho, em tarefa, especialmente a este, porque existem cristãos que estão acomodados. Até existe algumas pessoas assim, eu sou dessa religião, mas não sou praticante. Ele é pro forma, não ainda se agradou verdadeiramente daquilo que aquela religião propõe e nem se colocou como um trabalhador daquela proposta. Mas Paulo está falando a um trabalhador da proposta do Cristo, a alguém em que, se agradando da proposta do Cristo, se dispõe a vivenciar. Então está ali, ao servo do Senhor, então aquele que verdadeiramente está abraçando o ensino e deseja pautar a sua vida e levar também a outras pessoas, não convém contender. Menos briga, menos discussão, menos embate. Deixa o outro falar. Deixa zurrar muitas vezes. Deixa. Não entra. Não faz isso. E ele ainda dizia, mas o que é que então convém a esse verdadeiro trabalhador? Ser manso para com todos e apto para ensinar. Então, a mansuetude é uma virtude que nós vamos desenvolvendo em nós por exercícios de paciência, tolerância, ao longo da nossa vida. E
despojando-nos do instinto bélico, de ser briguento, tudo isso nós vamos diminuindo, a mansuetude vai se instalando. Então é uma conquista, um trabalho do espírito de muitas experiências, quer encarnado ou quer desencarnado. E além de ser manso para com todos, então por isso a mansuetude seria um modo de ser da própria pessoa. Quando nós falamos mansuetude, você põe o Chico Xavier assim na frente, que você vê o que é uma pessoa mansa, tranquila, mansa. Existem muitos outros com essa mesma característica, mansa, calma. Mantém então ser manso e apto para ensinar. Só que para ser apto, nós temos que primeiro aprender. Primeiro nós temos que nos encher do conhecimento e do exercício da prática, da teoria e da prática para poder ensinar a outro. Então não basta querer ensinar, é preciso vivenciar, é preciso se instruir para poder passar a outra pessoa com força de convicção. Senão é apenas palavra ao vento, não vai colocar convicção nenhuma. Bom, então vamos ver o que é que Emmanuel comenta, especialmente a frase que ele usa, que é: ao servo do Senhor não convém contender. Então aquele que está disposto ao bem não convém, não é que ele não pode. Numa das suas epístolas, Paulo diz assim: tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Ou seja, tudo está disponível ao seu alcance, tudo você pode fazer, está aí, você pode usar. Mas nem tudo lhe convém, porque vai trazer consequência danosa para você. É disso que ele fala para nós. Então aqui, Emmanuel vai comentar esse que não convém contender, evita contenda. E ele diz: foge aos que buscam demandar no serviço do Senhor. Então ele vai focar principalmente os trabalhos, seja na casa espírita, seja lá na congregação religiosa ou protestante, não importa, seja lá no templo um bandista, aquele que está levando a palavra boa, qualquer território do sagrado, que onde houver a tarefa de levar a palavra boa, vai haver briga, desentendimento, interpretação diferente. Então ele diz: foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Demanda é briga. Eu falo, o outro repete, eu digo A, B, C, D, já emendamos o abecedário inteiro. Então ele diz assim: foge a isso no serviço do Senhor. E ele vai fazer uma lista, meus amigos, eu acho que são, deixa eu ver, 15 itens que ele coloca do comportamento. Então, primeiro, não estão eles, aqueles que estão dispostos ao bate-boca, não estão eles à procura da claridade divina para o coração. Não estão. Eles estão na ânsia de cutucar o outro, de brigar, de dizer uma palavra. Não estão procurando ali, dentro daquele ensino, né? Não estão procurando ali algo que clareia o seu coração. Não, estão procurando alguma coisa outra que não seja essa. Isso me recorda uma vez, nós estávamos fazendo um estudo e uma pessoa nova se apresentou e se poderia entrar, o nosso estudo sempre foi livre, quem quisesse poderia assistir. Essa pessoa entrou, assistiu, no final foi falar comigo e disse que gostou muito. Falei: que bom, então sinta-se à vontade para voltar. Mas aí me fez uma pergunta, perguntou: mas a senhora é teóloga? Porque essa pessoa estava fazendo teologia. A senhora é teóloga? Eu disse: não sou teóloga. Até porque a época que isso aconteceu, não havia uma universidade com curso de teologia espírita. Hoje já existe. Existia só teologia católica. Aqui para nós, estava até com acesso mais fácil, e teologias protestantes também que existiam. Universidades com curso de teologia.
Porque teologia é o estudo de Deus. Theo é Deus, logos é estudo. Então, seria o estudo de Deus, a forma de ver Deus, de entender Deus, as coisas de Deus. Por isso, cada uma está pautada dentro de um contexto religioso, seja católico, seja espírita, seja protestante, existem teologias. Por isso ele perguntou, a senhora é teóloga? Eu disse, não, não sou teóloga. Ele disse, então não interessa, nunca mais voltou. Então não estava querendo ouvir achou a palavra boa naquele momento, mas por não ter o crédito que ele desejava, um título universitário que ele desejava, e sei lá para que ele queria, porque era ele quem estava fazendo a teologia, não era eu. Então, não sei o que foi buscar, mas não foi buscar algo que preenchesse o coração. Era apenas talvez uma questão de ilustrar o ego, de querer mais conhecimentos, mas com menos prática. Não sei, talvez, a gente não sabe. Mas não voltou mais. Não me preocupou por isso. Eu canso, digo mesmo, não sou teóloga. Não sou. Como é que eu vou usar um título que eu não me especializei? Mas está aqui e a gente vê isso. Essas pessoas, por exemplo, evita a demanda. Eu nem compreendei a conversa, só expliquei isso e acabou. Evita a demanda. Eles não estão à procura da claridade divina para o coração. Aí vem o segundo item. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Não buscam algo que preencha o seu íntimo. Estão buscando apenas louvor e destaque no terreno das considerações passageiras, coisas materiais, títulos materiais que possam apresentar. Vem o terceiro item. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. E muitas pessoas entram em embates nesse campo da religião, da interpretação de textos, dessa exegese que nós fazemos. Muita gente entra em embate aqui, mas não é por busca de algo que possa iluminar a sua própria consciência, a sua própria vida, mas assim por conta de pequenas coisas que só evidenciariam mesmo o seu personalismo inferior. Então, vai se discutir. Eu já falei para vocês da dúvida que eu tinha entre Mar da Galileia e Lago de Genezaré, porque na minha consciência engessada e informada dentro de uma forminha, lago e mar eram coisas totalmente diferentes. E eu não poderia imaginar que estariam dando, vamos dizer, uma qualidade de mar pela extensão àquela quantidade de água doce imensa que é o Lago de Genezaré. E pela fartura de peixes que ele traz. Então, eu vou ficar discutindo e perdi tempo na vida procurando isso sem necessidade. São coisas, gente, coisinhas que nós barramos no contexto todo da história, tiramos daquele contexto algo que chama atenção. Até aquele Jesus falou, como era o Monte das Oliveiras, como era o monte onde ele fez o sermão. A gente imagina uma montanha, aí você vai lá, um morrinho. Então, espera, o que isso importa? Importa o que ele falou. Mas nós nos prendemos, sim, nessas coisas. Mas é uma questão, sim, do nosso personalismo inferior. Nós temos que aprender, né? Nós temos que aprender. Então, no quarto item, ele diz, combatem os semelhantes que eles não adotam a cartilha particular. Quando o personalismo, sim, o personalismo está à frente, essas pessoas combatem as outras criaturas simplesmente porque não leem pela mesma cartilha, né? Não adotam a sua cartilha particular, não pensam como ele, não usam a mesma linguagem e então as brigas vão surgir.
porque são pontos de vista diferentes, nós aprendemos por caminhos diferentes, mas o fundo, a lição é a mesma. O bem será sempre o bem, não importa a forma que eu use para falar dele ou que eu use para exemplificar o bem. Se estou agindo e falando no bem, não importa a língua e nem a forma e nem a situação, será sempre o bem. Então aqui a recomendação dele é essa, e por causa disso entra os combates, porque não falam a mesma, e é a mesma coisa, significa, a língua portuguesa especialmente, ela é muito rica de sinônimos. Nós usamos muitos sinônimos para uma mesma palavra, para identificar uma mesma situação. E às vezes as pessoas querem ficar ao pé da letra. Então, no campo da pregação religiosa, das palavras de Jesus, dos ensinos, não é justo que tenhamos essa atitude. No item de número 5, ele diz ali: atiram-se contra os serviços que lhes não guardam o controle direto. É outra postura comum entre as pessoas. Se aquele trabalho, aquela frente de trabalho, aquilo que está sendo apresentado não é do seu controle, ele se atira contra o outro, contra o serviço do outro. Muitas vezes a gente ouve aquela expressão, de vez em quando a gente fala aqui, né? São os fiscais das obras feitas. Não foram ajudar a fazer, não era da sua lavra aquilo que foi feito, e depois de feito ele vai lá buscar as críticas, tecer as críticas, mas não críticas construtivas, críticas destrutivas. Então é um comportamento humano, sim. Atiram-se contra os serviços que não guardam o seu controle direto. Se ele não pôde ditar as regras, ele vai dizer então que aquilo não presta, que aquilo não serve, que aquilo não é adequado, porque não foi da lavra dele, não foi ele que estipulou. O item de número 7, de número 6, não colaboram senão do vórtice para a base, ou seja, não colaboram uma tarefa a não ser que seja do grande escalão para a ralé, para o mais baixo, onde ele é o grande escalão e os outros todos são menores. Se for para colaborar da base para alguém mais elevado, ele não colabora. Ele não vai dar crédito para o outro. Ele não vai colaborar como um simples colaborador que todos seriam. Então, ele se coloca no cume, no ponto mais alto, e dali, se for assim, ele colabora, se ele for a figura de destaque. No item de número 7, não enxergam vantagem senão nas tarefas que eles mesmos se incumbem. Exatamente. Se não é tarefa que ele dá conta, ele não vê vantagem de existir tarefa para o outro dar conta. Ele acha que aquela tarefa lá é desnecessária, aquele trabalho que o outro está realizando é desnecessário, aquele tipo de estudo que o outro está fazendo e oferecendo é desnecessário, porque não partiu dele, porque não é ele. Então, tudo é necessário. E tem público, eu sempre digo, no caso das casas espíritas, assim como as igrejas, as pessoas gostam de ir nessa aqui ouvir tal padre que faz um sermão desse jeito. As outras gostam de ir na outra igreja, onde existe um padre que faz um sermão com outra característica. Mesma coisa para as igrejas protestantes. Tem um pastor que agrada mais a esse, na outra igreja um pastor que agrada mais ao outro. Onde há mais empatia, onde há mais simpatia também entre as pessoas. E assim também na casa espírita. Tudo é necessário, porém cada um vai procurando o ponto onde ele se sente melhor, que responde melhor às suas expectativas. Mas essa questão, por conta disso, eu não posso dizer que o trabalho do outro não merece crédito, não é útil. Se ele está trabalhando da mesma forma no bem, levando alguma coisa boa a alguém, que bom, continue fazendo. Talvez não seja a nossa área, a área do outro e precisa que faça.
e tudo terá proveito, né? Personalismo é orgulho, sim, claro que é, diz a Lúcia, e é verdade. Bom, vamos lá para o item então de número 8. Emmanuel dizia: estimam longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula. Arruma uma confusão enorme, discute-se adoidado a respeito de uma coisa mínima. E isso a gente vê acontecer. Por causa de uma coisinha de nada, arrumam discussão sem necessidade. Não há necessidade disso. Né? A pessoa... uma vez eu estava para assistir uma palestra e o expositor iria falar aquela noite, um amigo e tal, e ali na casa foi uma confusão na hora, porque queriam colocar o microfone para ele, e ele já tinha uma voz de trovão, não precisaria de microfone naquele ambiente. Mas porque queriam, até que arranjaram lá um fio, amarraram o microfone e pendurar no pescoço dele, e ele não queria. Imagina que coisa desagradável, aquele fio pendurar no pescoço, amarrando o microfone sem necessidade, a tal ponto. E eu tinha conversado anteriormente com ele, e ele me falou o assunto que ele iria usar na palestra, que ele iria falar. Era um assunto, por sinal, que eu tinha pedido há muito tempo, e ainda não tive... eu ouvi quando ele falou fora do Brasil, e ele me mandou um recado sobre isso. Porque ele iria falar sobre Paulo, o apóstolo, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu queria ouvir o que ele iria trazer de Paulo, acrescentar a tudo isso. Então eu estava ansiosa, aguardando, e a confusão do microfone foi tal que ele começou a palestra, e foi uma palestra xoxa, se eu posso dizer isso, porque nem se aproximou da proposta que era aquela que ele tinha programado, estava em sua cabeça, tinha se preparado para isso. Ele mudou tudo, usou um punhado de coisas, mas depois ele disse: olha, eu não consegui. A perturbação foi tanta que eu perdi o meu raciocínio. Vejam, por causa de um microfone sem necessidade. Sem a menor necessidade. Porque a voz era suficiente para aquele espaço. Então é isso. Discussão por causa de uma coisinha, de uma vírgula, como diz Emmanuel. E acontece. E só serve para confundir. Silvia, você está rindo, mas tem gente aqui que viu essa cena, com certeza. E é verdade, é verdadeira. Vocês sabem que eu não estou inventando a história, não. Tem muita história que a gente pode trazer dessas nossas criancices, infantilidades, ou prepotências, ou vaidade, ou orgulho, ou domínio. Não sei, cada um pense o que quiser, mas é real, acontece. Bem, o item de número 9. Perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Gente, isso é uma realidade tão grande. Se debruçam sobre livros e livros e livros para trançar informações, para descobrir contradições aparentes, diz Emmanuel, porque no fundo todos estão, a Célia dizendo, eu ouvi, testemunha ocular do fato. Graças a Deus que eu tenho testemunha ocular do fato, que dizem que eu não estou mentindo. Mas a gente viu essas coisas acontecerem. E aqui, também coisas desse tipo. Quando a gente vê aqui dizer, né? Perdem dias para descobrir contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Pessoas que estão escrevendo sobre os temas das verdades do Cristo. E claro que cada um escreve. Gente, um exemplo disso, de que cada um escreve com a sua ótica e veste as palavras com o seu próprio vocabulário e de acordo com o público que está ali para ouvi-lo ou lê-lo, é que nós temos 4 evangelistas.
O Novo Testamento, e esses são os chamados evangelhos sinóticos, aqueles concordes entre si, porque além desses 4 tem 80 a mais que ficaram retidos porque não havia tantos pontos de concordância. Se vocês prestarem atenção quando lê um texto bíblico do Novo Testamento, seja lá Marcos, João, Mateus ou Lucas, você pega um trecho, você está lendo e, vamos dizer, está lá o João 8,32, né? Está lá. Na Bíblia, normalmente vem um pequeno parênteses ali e diz assim, por exemplo, MT 16:21. O que isso está dizendo? Mateus 16:21 tem aquele mesmo texto. Você vai lá, às vezes não está assim com as mesmas palavras na frase, mas é a mesma frase, é o mesmo sentido, é o mesmo ensinamento. Então só ali a gente vê que houve esse trabalho de procurar encontrar as semelhanças, especialmente no conteúdo. Mas nós vamos observar nos 4 evangelistas de que existem citações que estão em um deles e que não encontramos nos outros. O Evangelho de João é muito rico em coisas que não encontramos nos outros. Poxa, mas então João inventou um novo evangelho? Não. Ele esteve mais próximo do Cristo, ele observou mais, ele estava desde menino junto dele. Ele tem coisas que algumas pessoas não tinham registro. Lucas tem um evangelho mais histórico porque ele não esteve com Cristo. Ele não esteve. Mas ele esteve com Paulo, que também não esteve sim, próximo do Cristo para receber ensinamentos, mas esteve com Pedro. Ouviu Estevão, aqueles da primeira hora. E Lucas, além dessa pesquisa com os apóstolos, ele se aproximou muito de Maria, mãe de Jesus. E colheu de Maria muitas informações, desde a gravidez até a morte na cruz, a ressurreição, todas essas experiências. Por isso, Lucas tem um evangelho histórico muito rico. Isso causa algum mal-estar, alguma coisa, vamos brigar, dispor, mas Lucas falou, Marcos não falou, João falou, para quê? Em que edifica? São palavras de Paulo. Quando as coisas estão assim, basta a gente perguntar, em que edifica? Ou seja, em que se aproveita isso? Não se aproveita. Então não há necessidade desse tipo de coisa que Emmanuel está aqui relatando. Perdem dias imensos, coisas mais importantes poderiam estar fazendo, coisas mais úteis, para ficar buscando nas contradições aparentes entre um escritor e outro, alguma coisa que falou. Não vale muito a pena nós irmos por esse caminho. É verdadeiramente perda de tempo. No item de número 10, jamais dispõe de tempo para os serviços de humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Então estão tão ocupados com essas coisas que não tem tempo para caridade. Não tem tempo para o exercício da humildade em tarefas mais simples. Não, estão muito ocupados. São os próprios doutores da lei, né? Não tem tempo para outras coisas. No item de número 11, encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. São pessoas que a mente está tão voltada para outros caminhos, têm dificuldade e estranham muito, né, ter que experimentar essas ações, que são de ajudar, perdoar e servir. Então, não estão habituados a isso e têm dificuldades. No item de número 12, fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade. Aquele discurso negativo, aquele discurso das dores, aquele discurso do pecado, do erro humano. Há pessoas que o discurso dela
É só isso, você vai ouvir esse discurso e vai sair dali enterrado, já sai para baixo mesmo, além da lenda, porque sai pesado, sai aflito, achando que o mundo não tem mais nem solução e que a vida é mesmo só esse vale de lágrimas. Isso não é verdadeiro. Jesus jamais falou assim. Ele disse sim que haviam dores, ele disse assim que haviam pessoas que estavam destinadas a sofrer por conta dos seus comportamentos, mas também aquelas que estavam destinadas ao reino dos céus, também aquelas que estavam destinadas ao amor, ao bem, pelo seu comportamento. Então, estas falas, nós precisamos tomar cuidado, aqueles que estão usando a palavra, seja a palavra escrita, a palavra falada, não importa, ou que estão, de alguma forma, se contatando com as pessoas. Este cuidado hoje fala-se muito em negacionistas, né? A gente poderia dizer negativistas. São pessoas assim, já, que elas encontram, que elas se fixam, é uma fixação. Esse pensamento na zona imperfeita da humanidade. Não olha qualquer coisa boa. Lembram-se de Jesus e os apóstolos passando e o cachorro morto? Todos eles eram fixados na coisa ruim, que olharam, ai, coisa horrível, que mau cheiro, que coisa terrível, não quero. E Jesus olhou, parou, olhou e disse, mas que belos dentes ele tinha. Talvez fosse a única coisa aproveitável na cena. Mas Jesus viu e disse isso. Que belos dentes ele tinha. Então é para mostrar para a gente que nós temos que procurar, em tudo, procurar alguma coisa boa para nos agarrar. Alguma mensagem boa, alguma palavra boa. Olha para quanta coisa boa acontecendo. Tantas pessoas aí se curando dessa doença. Tantas pessoas aí passando bem dentro de um quadro que muitos estão aí debilitados e difíceis, estão vencendo. Muitos bebezinhos chegando, as avós aqui felizes, Cidinha, Josiane, todas felizes, porque os bebezinhos estão chegando. É uma bênção. É uma bênção, é a esperança no coração. Nós precisamos disso para ter força. Era isto que Paulo convidava Timóteo a fazer no uso da boa palavra e que Emmanuel também chama a nossa atenção. Para que a gente pense essas coisas boas e fale coisas boas. Minha mãe dizia, se você não puder falar o que é bom, não abra a boca. É um meio. Ou nós vamos emitir alguma coisa boa, ou é melhor nos calarmos, evitar a contenda, evitar a vibração ruim. É nossa obrigação de cristãos. E aí, continua então Emmanuel, analisando isso, a dizer, né? Perdão, deixe-me voltar aqui, estamos no item de número 13. Trazem as orragues nas mãos pelo mau gosto de ver gastar. A Cidinha tinha falado em chicote de fogo. A língua é um chicote de fogo. E muitos têm esse prazer de chicotear. O azorrague é o chicote. Trazem azorrague nas mãos. Pelo mau gosto de chicotear, de ver gastar. Colocando como mau gosto de chicotear, de ver gastar as pessoas, realmente. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica. Brigam por tudo quanto é coisa dessa edificação. Não pode ser assim, tem que ser desse jeito, não pode ser assim. Enfim, muita discussão por coisas que nem sempre vão levar a caminho nenhum. A respeito das pregações da edificação evangélica. Antes vai destruir em vez de edificar. Quando surgem perspectivas de acordo construtivo, arranjam novos motivos para perturbação. Existem pessoas assim. Agora tudo ficou bem, tudo está tranquilo, tudo está em paz. Aquela pessoa vai procurar alguma coisinha para cutucar de novo.
para conseguir ter briga de novo. Ela não sabe viver sem isto. E é isso que Emmanuel diz. Quando surge em perspectiva de um acordo construtivo, de edificação, de paz, tranquilidade, arranjam novos motivos de perturbação. Não se contentam em ficar na tranquilidade. E ele vai então dizer: os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda, quer dizer, estão ali dentro do aprendizado, mas com esse espírito de briga, e se incorporam para poder desafiar o outro e apontar coisas, são os maiores e mais sutis adversários do reino de Deus. E é por isso que Kardec disse que o maior inimigo do espiritismo seriam os espíritas, muitos espíritas. Porque o espírita que abraça também os ensinamentos da doutrina espírita, mas na única intenção de discutir com o outro, brigar, mostrar seu ponto de vista, que ele tem o direito de ter o ponto de vista, mas apenas e exclusivamente para ficar caçando coisas, é quem vai denegrir o espiritismo. E a mesma coisa Emmanuel diz a respeito dos ensinos de Jesus, que os inimigos são os maiores e mais sutis adversários do reino de Deus, é a paz. O reino de Deus é a paz. E essas criaturas se colocam como os maiores adversários da paz, porque ele não tem paz e não deixa ninguém ter paz. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que não se perca ao desvario das palavras contundentes e inúteis. Então nós estamos como aprendizes, nós estamos aqui para isso, para aprender. E se estamos como aprendizes, nos diz Emmanuel, é importante termos o quê? Termos a atenção para não nos desviarmos, né? Ou não nos desviarmos do bem, ou para não nos perdermos nesses desvios das palavras contundentes, palavras que ofendem, palavras que enraizam brigas e que são inúteis. Esse é um cuidado. Não estamos convocados a querelar, a brigar, a bater boca. Não estamos convocados a isso. E sim, agora ele vai colocar 3 pontos a que estamos convocados, todos os cristãos. Servir e aprender com o mestre. A isso nós estamos convocados. Servir e aprender com o mestre, com os ensinos de Jesus. Todos estamos convocados. Não fomos chamados à entronização do eu, o eu próprio, o eu egoísmo, eu sou melhor. Não fomos chamados a isso. Sim, a cumprir os desígnios superiores na construção do reino de Deus em nós. Então, esse final da lição é extremamente importante. Nós não estamos convocados a tanto lustro no ego, nós estamos convocados a construir o reino de Deus em nós. E não nos preocuparmos tanto em querer construir o reino de Deus da nossa moda na cabeça do outro. Não, mas em nós. Vamos usar e aplicar todos esses ensinamentos para nós mesmos, para a nossa própria necessidade. E assim, extrapolamos aí uns minutinhos, mas era importante concluirmos, porque é uma lição belíssima e um alerta que Paulo fez a Timóteo, para que ele fizesse a todos os cristãos da igreja primitiva e que se aplicam a nós, na igreja contemporânea, no domínio do Cristo, no nosso movimento espírita ou de outra religião, tradição cristã, que estejamos ali, então, aplicados em fazer. Bem, vamos então a nosso instante. Hoje, quarta-feira, dia em que pedimos a Deus, pedimos a Jesus, a corrente de médicos do espaço, aos bons amigos espirituais, que possam trazer os fluidos que necessitamos sobre as águas que vamos sorver. Todos nós, as águas que estão à cabeceira dos doentes, as águas que estão nutrindo os rios, os lagos,
esses depósitos de água que possam ser melhorados a fim de acalmar os ânimos, as consciências, de trazer a saúde, o equilíbrio e a paz. E vamos à nossa prece de Cáritas para encerrar a noite de hoje, lembrando que amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com a obra de Joana de Ângeles. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine, que as boas vibrações estejam sobre todos os lares, sobre esse planeta que amamos tanto. Muita paz e até amanhã, se Deus quiser.